Domingo, 7 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai continuar entregando tênis todos os dias, mesmo depois de Roland Garros. Então já dá aquele like, já marca para receber as notificações no seu player de podcast preferido ou no YouTube. E aí você recebe notificação toda manhã, bem cedinho. Hoje é dia de falar de Mirra Andreeva, campeã de slam finalmente, Guto Miguel, campeão juvenil de Roland Garros, e Zverev Cobolha, final masculina. Vamos começar pela final feminina, que terminou com a vitória da Mirra, 19 anos, finalmente campeã de slam, e repito o que eu falei ontem no café, é surreal, é bizarro a gente usar esse finalmente, mas ele faz sentido porque a Mirra vem jogando um tênis bom bastante há algum tempo para estar nessa conversa de campeã de slam. Não com frequência, ou com a frequência que a gente esperava ou imaginava que podia acontecer, mas ela teve em torneios em que ela ganhou da Iga e da Rybakina, como foi Dubai no ano passado, ou Indian Wells no ano passado, que ela ganhou da Rybakina, da Iga e da Sabalenka. Quem faz tudo isso no mesmo torneio tem que estar nessa conversa. E agora ela é campeã de slam. Isso tem a ver com o amadurecimento da Mirra, claro. Ela inclusive fala do trabalho que vem fazendo com a psicóloga dela, isso já há 1 ano e meio, que a psicóloga ensinou alguns truques para lidar melhor com algumas situações, e a verdade é que ela lidou muito bem com o fato de ser a favorita nessa final, que não era tão simples assim. Era o jogo da vida dela, e a resposta foi maravilhosa. Foi um começo nervoso, foram 4 quebras seguidas, o placar vai ali empatado até o 3-3, e depois eu acho que a Mirra se encontra com as condições, com o jogo da Valinska, com as variações, ela passa a atacar primeiro, jogar dentro da quadra, ela vence 8 games seguidos, do 3-3 até o 5-0 no segundo set, então foi uma grande atuação da russa, inegável, e foi uma vibe muito legal essa final feminina. Se o jogo não foi tão equilibrado ou tão emocionante quanto poderia ser, ou quanto eu gostaria que tivesse sido, mas a cerimônia de premiação também foi muito legal, né? Começa com a Valinska já abrindo, dizendo que era muito irritante que a Mirra era tão jovem e tão talentosa, já quebrou o gelo ali. E depois a Andreeva entra com aquele casaco dizendo: quero agradecer a mim mesma, e agradeceu a Conchita, agradeceu a psicóloga, agradeceu a si mesma, né? Por acreditar em si mesmo, por dar 100%, por ter se tornado, né, uma jogadora e uma tenista melhor, lutando contra os demônios dentro dela. Ela fala, usa essa expressão, os demônios, né, fala o quão nervosa ela teve nessas 2 semanas, e diz que precisa agradecer a ela mesma por trabalhar tão duro e dar o seu melhor. E ela conta na coletiva que esse negócio de agradecer a ela mesma começou meio que como uma brincadeira, numa cerimônia de premiação, que era para as pessoas rirem, achar engraçadinho e tal, mas que depois ela percebeu, e hoje ela percebeu, que é uma mensagem importante. Que a pessoa precisa reconhecer o seu esforço, o seu trabalho e entender que o fruto, né, o que ela alcançou, é mérito dela. E a gente fala, né, muito isso no tênis, que o atleta tem muito pouco tempo para comemorar, porque acaba, né, um torneio, daqui a 2 semanas tem outro, e muito pouco tempo, consequentemente, para apreciar o que vem conseguindo, o que vem conquistando. E isso, né, também leva a questões de saúde mental, que a gente vê pipocando com cada vez mais frequência no tênis, e em outros esportes também, mas no tênis talvez com mais frequência que nos outros. Talvez por essa sequência pesada de torneio, viagem, hotel, torneio, clube. É pesado. É pesado, não é simples. Né? A gente, né, às vezes as pessoas tendem a olhar com: tá viajando, tá conhecendo o mundo, tá vendo coisa diferente, vê aqueles eventos promocionais, o cara vai bater bola numa quadra em cima do rio, ou vai no topo de um prédio fazer uma foto e acha que é tudo as mil maravilhas. Mas esse é um lado só da história, né? E acho que é importante fora do tênis, né? Acho que, como eu falo, tênis não é só tênis. Acho que muito do que a gente vê no esporte serve para a vida, seja qual for a profissão. E é uma coisa que eu venho trabalhando comigo, inclusive. Não vou enrolar muito falando sobre mim mesmo nesse momento do podcast, e posso falar depois, mais tarde, em outras ocasiões.
Mas é uma coisa que eu mesmo trabalho, de tipo, aprender a reconhecer o meu esforço, o meu trabalho, me valorizar um pouco mais. Eu sou um cara muito autocrítico e às vezes isso faz com que eu não dê valor para as coisas que eu faço. Eu vejo muitos leitores, muitos amigos, gente que gosta do meu trabalho, às vezes me valorizando mais do que eu. E eu tenho aprendido ou pelo menos venho tentando aprender a olhar o que eu faço com outros olhos, com olhos um pouco mais generosos. Isso não quer dizer que não vou deixar a autocrítica de lado, mas de repente trabalhar um conceito que eu aprendi, inclusive lendo um texto da Diana Gabani sobre o bom o bastante. Diana Gabani, que é assessora do João Fonseca, assessora do Rio Open também, do SP Open, enfim, eu sou fã da Diana assumida, ela sabe disso, não preciso puxar saco aqui no podcast. Mas eu divago. Vamos falar de Guto Miguel agora, 17 anos, campeão juvenil de Roland Garros, fez 6-3, 6-4 sobre o americano Michael Antonius, de 16 anos, e dominou a partida, né? É o primeiro brasileiro a ganhar Roland Garros juvenil e o quarto brasileiro a ganhar um Slam também nessa faixa etária. Primeiro o Thiago Fernandes, ganhou o Australian Open de 2010, o Thiago Wilde ganhou o US Open de 2018 e João Fonseca ganhou o US Open de 2023. E nessa partida, acho que o Guto só joga mal mesmo quando ele saca para fechar, comete uns erros ali, cede uma quebra, mas ele estava com a margem. E mesmo assim ele joga um game lindo em seguida, consciente, trocando bola, sendo agressivo na medida certa, quebra o Antônio de novo, fecha o jogo e depois é só comemorar. E muito legal, a cerimônia de premiação foi muito bacana, porque ele entra com a camisa do Brasil, né, azul, escrito, né, o nome do país. Óbvio que uma camisa da Nike, daquela marca de Jordan, ele é patrocinado pela Nike, então aí você já vê um trabalho de bastidores interessante. Ele faz um agradecimento lindo ao Kiki Grangeiro, que é um dos técnicos dele, junto com o Santos Dumont, e o Kiki era o técnico que estava com ele lá. O Kiki perdeu o irmão 3 semanas atrás, e foi uma morte repentina, não era esperado, e o irmão dele morava nos Estados Unidos. E ele ficou com o Guto em Paris acompanhando o torneio e foi muito bacana essa homenagem, esse reconhecimento do Guto no momento de alegria dele, de lembrar que o treinador fez esse esforço para estar com ele, né? O trabalho de treinador a gente também não reconhece tanto, né? Eu digo a gente no modo geral, mas você abrir mão de muita coisa em prol de outra pessoa. Isso é um trabalho que não é tão simples quanto parece, né? Tanto que a gente vê alguns técnicos por aí que são meio pavão, né? Que gostam de aparecer mais que o jogador e tal. Mas normalmente os bons, os grandes, que fazem trabalhos impressionantes são os que aparecem menos. Mas o Guto, voltando a falar da cerimônia de premiação, fez tudo certinho, né? Falou em português no final, agradeceu a torcida, foi muito educado, fez uma aparição muito bonita ali, muito emocionante. Eu gostei muito. Não é sempre que a gente vê alguém de 17 anos se expressar tão bem. Inclusive o inglês dele é muito bom. Vi a entrevista depois do título, já fora da quadra, né? Aquela coletiva. Também falou muito bem, se expressou muito bem. Inclusive tem uma hora que ele erra uma expressão, ele pede desculpa e se corrige. Achei muito, muito legal. Como eu sempre falo, o sucesso nessa idade, no juvenil, eu estou falando do resultado em si, não é garantia de nada. Mas o que a gente tem que olhar são os sinais. E o que está sendo bem feito, o que não está. E no caso do Guto, a gente olha a personalidade, como é que ele vem encarando certas situações, como é que a família atua, quem é o empresário, como o empresário está trabalhando. O empresário dele é o Buttori, é o mesmo da Bia. E quando a gente olha para esse pacote todo, a gente tem uma noção melhor do que pode funcionar, do que não pode funcionar, do que pode não funcionar, melhor dizendo. E o Guto vem dando vários bons sinais. Eu gosto, né? Eu já falei no café aqui de ontem, de anteontem, que eu gosto da ousadia, gosto da autoconfiança do Guto, que eu acho que isso é importante nessa fase de formação, o garoto já sair sendo ambicioso, acreditando no taco para fazer coisas grandes. Acho que é difícil você pegar um garoto que não é formado assim ou não cresce no esporte acreditando que pode conseguir coisas e depois fazer esse garoto, né, esse atleta acreditar depois que vira profissional, lá depois dos 25, é mais difícil. Acho que os técnicos vão concordar comigo nisso. Então, eu gosto, tá? Mas aí a gente vem para aquele assunto que é o grande elefante que está na sala.
Guto Miguel é um novo Fonseca? Porque essa é a pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora. O meu amigo, o senhor Luiz, que eu sempre falo, né, já mandou uma mensagem perguntando isso. E aqui é um território delicado, porque sim, o Guto é a nova grande promessa do tênis brasileiro, tênis masculino brasileiro. Quem pegar a entrevista que a gente fez no Sauípe vai ver que ele já ouviu essa comparação e comentou lá. E parece ser uma relação muito legal entre o Guto e o João, né? A relação pessoal que eu digo, né? Com o João dando conselhos, o Guto inclusive citando em várias ocasiões o que ele já ouviu do João, o que ele acha que é válido para ele e que vem tentando fazer. Isso é muito bonito de ver. O problema que eu vejo quando alguém cita novo Fonseca ou novo João é que o João é muito fora da curva. Muito, 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 muito. Ele subiu rápido. No primeiro ano de profissional, ele já estava fazendo quartas de final de Rio Open, um ATP 500. Ele não tinha nem declarado que ia ser profissional ainda. Mas ele já faz quarta de final de um ATP 500 6 meses depois de ganhar um US Open juvenil. No ano seguinte, ele estava derrotando um top 10 no Slam, o Rublev no Australian Open. 2 anos depois, ele é top 30, né? Vai ser 25 no próximo ranking, se não me engano. Ele foi campeão juvenil do US Open, né, em 23, para top 25 a gente está falando em 2 anos e meio. É rápido, né? É rápido. E se o Guto não fizer isso? Vão achar que é uma decepção? Porque é perfeitamente possível o Guto ter uma transição de sucesso e tá ali como 100, 80 do mundo, 70, 50. Vai ser ótimo. A gente não sabe como é que vai ser isso. Não vou entrar nesse exercício de futurologia. Porque a gente não tem muitos elementos aí que são desconhecidos. Como é que ele vai lidar com esse hype? O quanto o tênis dele vai evoluir nesse período? O físico, como é que vai reagir, se vai suportar o primeiro ano inteiro de profissional, como é que isso vai ser trabalhado. Tem um monte de ponto de interrogação aí. E ele não precisa, isso que é importante, ele não precisa ser o João para ser um excelente profissional, para ser um profissional de sucesso. Ele pode fazer mais que o João, até ele fala isso na entrevista, né? Quem sabe fazer mais que o João? Por que não? Mas eu acho que usar o João como referência o tempo inteiro é uma armadilha que a gente deveria evitar. Aceito no aspecto de que quando a gente fala de que realmente ele é a nova grande promessa do tênis brasileiro, masculino. Mas eu acho que a gente não deve olhar para o Guto daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, 1 ano e meio, 2, e ficar comparando, mas o João foi mais rápido, o João foi mais lento, o Guto foi mais rápido, por que o calendário do João era assim, por que o calendário do Guto é assim? Eu não acho uma boa, eu acho perigoso e pode gerar todo tipo de análise distorcida. Cada um é cada um e ficar comparando ranking, calendário, atitude, resultado minuciosamente assim, não acho que é uma boa. E tem mais, a existência do João ajuda o Guto. Porque quando o João subiu, tinha a Bia para dividir atenções. E agora o Guto vai ter o João, que vai continuar sendo o principal foco das coberturas, dos holofotes, pelo menos por enquanto. Então o Guto vai ter aí um período que ele vai poder trabalhar, digamos, em paz. Ou quase isso. Mas é ótimo. E a final masculina, hein? Zverev contra Cobolli, não antes das 10 de Brasília. Se a Mirra Andreeva domou os demônios dela, como ela falou, será que hoje é o dia do Zverev fazer o mesmo? Porque são situações com algumas semelhanças, guardadas as devidas proporções. Pode ser o primeiro slam também do Zverev, ele é o favorito, ele tem uma chance rara de ganhar um slam sem enfrentar Djokovic, sem enfrentar o Alcaraz, sem enfrentar o Sinner. Ele pega um adversário que vai fazer a primeira final de slam, que é um azarão. Então tem coisas aí que estão muito do lado do Zverev, que tem uma certa semelhança com o que a Mirra enfrentou. Repito o que falei ontem. O Zverev tem um tênis com armas poderosas. Ele tem um saque imponente, ele tem uma ótima devolução, ele tem um backhand super sólido que consegue ser agressivo na cruzada, principalmente quando ele quer ser mais agressivo. E tem a experiência de 3 finais de slam perdidas, que contam positivamente, eu quero dizer.
né? Por mais que ele tenha perdido, mas ele sabe o que ele viveu ali, ele sabe o que ele precisa fazer de diferente. O Cobolli é o azarão, é a zebra, tá na primeira final de slam e vem de 3 dias inteiros sem competir, porque não teve a semifinal com o Arnaldi, que estava doente e não entrou em quadra. Eu acho que é muita coisa contra o Cobolli. Mas a chave, eu acho que para o Cobolli é plantar uma dúvida na cabeça do Zverev, para ver como é que o alemão reage. Porque o Roder e o Menchik nas quartas e nas semis não conseguiram fazer isso. O Roder até sacou para fechar o primeiro set, podia botar ali algo na cabeça do Zverev, mas entregou uns pontos de graça ali, errou umas direitas bobas, o Zverev foi lá, devolveu a quebra, ganhou o primeiro set, saiu na frente. E quando você sai na frente num jogo importante, você tem ali uma margem de segurança para jogar com um pouquinho mais de tranquilidade. Outra coisa, seria muito diferente ele sendo favorito contra o Roder, tendo esse cenário todo de ele ser o favorito para conquistar o título, de não ter os grandes adversários, né, históricos dele, mais vivos no torneio, e de repente você está atrás correndo risco. Não foi o que aconteceu, nem com o Roder, nem com o Menchik. O Menchik ele abre 2-0, perde o terceiro set, mas começa o quarto quebrando, então o jogo não fica nervoso num ponto que pudesse mexer com a cabeça do Zverev. Então, eu acho que a chave para o Cobolli bagunçar as coisas aí é vencer o primeiro set, furtar o primeiro set que seja. E aí a gente tem que ver como é que o Sasha vai lidar com isso. Né? Os nervos vão aparecer? Eu tendo a achar que se o Sasha sair na frente, o título é dele. Pode não acontecer? Pode, mas tudo que a gente viu nessas 2 semanas de torneio aponta para isso. Agora, se o Cobolli faz um começo bom, de repente... Né? Agora, tem uma estatística maluca aí que é preciso citar, que a gente pode chamar de estatística, pode chamar de estatúpida. As últimas 6 derrotas do Zverev no circuito, de forma geral, foram para tenistas italianos. E não foram todas para o Sinner. Ok, dessas 6, 4 foram para o Sinner. Mas uma foi para o próprio Cobolli, em Munique, no Saibro, e uma foi para o Darderi, em Roma, também no Saibro. Será? Bom, gente, para terminar, perguntas dos apoiadores. O Wanderson Ferreira, aliás, deixa eu explicar aqui como é que funciona o esquema de apoiadores, que eu tenho recebido mensagens, vou explicar aqui mais uma vez. Os apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente para o meu trabalho, entram lá num site chamado Apoia-se, é um site de financiamento coletivo, de iniciativas de várias pessoas em várias áreas. A pessoa vai lá, escolhe tem um valor mínimo, que hoje é R$23, pode contribuir com mais se quiser. E lá nesse site, no apoia.se/saquevoleio, tem descrito tudo que a pessoa recebe de conteúdo exclusivo, diferente do que vai estar nas redes sociais, tá? Ou mais do que está nas redes sociais. Então, tem conteúdo exclusivo em áudio, em vídeo, em texto, tem áudio de tenistas, tem entrevistas que eu publico em primeira mão, na íntegra, só para apoiadores, sem corte, sem edição. Informações importantes em primeira mão, coisa que eu publico no UOL, publico nas redes sociais, eu aviso primeiro para os apoiadores. Análise de jogo importantes, eu sempre mando, do João Fonseca e da Bia, sempre mando em áudio para os apoiadores, é só para os apoiadores, esse eu não publico em lugar nenhum. Tem o nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram e tem nossos eventos presenciais em São Paulo, que são alguns jantares e o nosso Saque Voleio Open, que esse ano vai ser no fim de julho, lá na The Tennis. Então, quer saber mais? Dá uma olhada lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim, pode ser no Instagram, pode ser no meu e-mail é ac@cosenza.org. Beleza, gente? Mas para terminar, vamos às perguntas dos apoiadores. O Wanderson Ferreira, ele escreve assim: é um ano interessante da Mirra, chegando ao primeiro slam e líder da corrida ao Finals. E apesar de explosões pontuais, superou bem o frustrante segundo semestre de 2025, com derrotas sequenciais que fizeram ela perder uma vaga quase certa para o primeiro Finals. E justamente para a futura campeã Rybakina. Teve isso. E a pergunta dele é a seguinte: sobre a Maja Falinska, o que esperar desse estilo de maior variação da polonesa e o futuro no circuito? Mano, eu só consigo imaginar a Maja numa vibe muito Ons, sabe? Agora que ela furou... Porque a Ons também tem um tênis cheio de armadilhas ali, ela, né,
sabe subir a rede, sabe dar slice, sabe variar o jogo. E demorou um pouquinho para amadurecer o tênis dela. Ela chega ali na elite já com uma idade que ela não tinha 20 anos. Eu não lembro agora a idade, 25, 26 talvez. Eu acho que a Maia pode estar nesse momento agora, sabe? Furou a barreira, ultrapassou essa barreira, entrou ali, vai estar no top 30, e ela tem tênis para se manter ali. Então, de repente, era o estalo que precisava para ela se meter, como os tenistas falam, e ficar por ali, né? Beliscando um torneio grande aqui, outro ali, já não vai precisar jogar qualifying, vai jogar torneios maiores, 1, 2 vitórias valem mais pontos. Então, eu acho que ela tem possibilidades, ela tem um tênis que tem armas. Conseguindo fazer essas armas se encaixarem, né? E nem sempre é muito fácil você fazer isso, né? A gente cansa de citar exemplos de tenistas que têm muitos recursos e não conseguem fazer esses recursos todos se encaixarem, montar esse quebra-cabeça de saber quando usar qual golpe, em que situação de jogo. O Federer teve problemas, né? Até as coisas encaixarem demorou um pouquinho. E a Maia talvez esteja superando isso agora. Vamos ver, mas eu vejo com bons olhos essa entrada dela no grupo aí. Eu acho que ela tem o que precisa para ficar ali. E a outra pergunta que mandou foi a Carol Tan. Como explicar a má fase da Iga? Ninguém esquece de jogar tênis assim. Acho que tem algumas coisas que pesam nesse momento da Iga. Eu nem chamo de má fase, eu acho que agora já é um momento da Iga. Não acho que é um momento mau, acho que é um momento normal. Porque tem... Uma coisa que eu acho muito importante é que os adversários sabem lidar melhor com o tênis da Iga. Todo mundo já sabe que tem que atacar o segundo saque, que a Iga, quando está com o segundo saque pressionado, até o primeiro saque dela entra menos. Aquela devolução funda no meio atrapalha a Iga. Quem consegue jogar a bola funda e reta na direita dela, ela atrapalha, por causa que a empunhadura dela é uma empunhadura muito virada, né? É muito extrema. Então, as pessoas sabem o caminho. É óbvio que tem uma diferença de nível ainda da Iga para a maioria do circuito, mas o pessoal todo da elite ali já sabe como jogar com ela. E a outra coisa é que a cabeça da Iga não está tão estável como já foi. E a maior prova disso é essa derrota dela para Kostyuk, quando ela perde o roteiro completamente na partida e a coisa desanda no segundo set. Ela saca para fechar o primeiro set, não consegue fechar, perde o set e desanda tudo depois. Isso é cabeça, isso não é tênis. Porque o tênis que ela estava jogando ali era bom o bastante para ela ser campeã do torneio. Ela estava ganhando da Kostyuk, que perdeu da Valinska, perdeu da Andreeva. E a Iga podia ganhar da Andreeva. Como já ganhou. Podia perder também, mas enfim, tem jogo para isso. Só que o que escapou, o que deixou de acontecer ali, foi a Iga ter a cabeça no lugar para administrar o que estava acontecendo. E outra, né, a Kostyuk, eu acabei de falar de quem pressiona o saque da Iga, que, né, bagunça a cabeça dela. Uma das coisas que a Kostyuk fez muito bem, o torneio inteiro, inclusive em Madrid, foi pressionar o segundo saque da Iga. Ela pressiona o segundo saque de todo mundo, mas contra a Iga causa esse efeito. E é isso. Eu acho que o problema maior está em como a Iga está administrando isso mentalmente. A gente já viu umas entrevistas dela falando que tem uma expectativa muito alta, uma pressão e tal, e eu acho que isso está começando ou já virou aquela coisa do efeito bola de neve, que você começa a se pressionar muito, o resultado não vem, você fica puto, mais nervoso e os resultados aí acabam ficando mais raros. Eu acho que é por aí, pelo menos é como eu vejo essa situação. Beleza, gente? Obrigado para quem escutou até o fim e eu volto amanhã, segunda-feira, falando de Zverev e Cobolli e do que mais vocês mandarem de perguntas. Beleza, apoiadores? Abraços e um ótimo domingão para todo mundo.